Rhema is a word. Rhema é uma palavra. Rhema is a place. Rhema é um lugar. And Rhema is a worldwide family. E Rhema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rhema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rhema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rhema.org.br. Uma grande celebração pelos frutos do Rhema em nossa nação começa agora. De tudo, filha de Deus. Você é filha de Deus, comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você já falou ao medo, ele me redimiu, eu sou livre. Já falou? Você já mostrou a mesa e disse: ei, há libertação nessa mesa. Fala isso agora, amado. Nós cantamos, mas fala aí: eu não tenho medo, ele me libertou. Diga aí: eu não tenho culpa, ele levou a minha sentença. Fala aí: eu não tenho mais doença, porque diga mesmo, essa é a verdade da palavra sobre nós, amém? E nós te agradecemos, Senhor, pela sua graça que nos encontrou, pelo seu amor que se deu por nós naquela cruz. Nós te agradecemos por uma noite cheia do teu conhecimento, da tua graça, da tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Vamos dizer isso mais uma vez? Falo ao medo, só essa parte, vai lá. Diga aí, diga aí. Veja o que ele fez.
nós. Te agradecemos porque agora há um Espírito que habita em nós. Obrigada porque esse Espírito é o Espírito da verdade, que nos revela toda a verdade, que nos diz toda a verdade. Eu declaro em nome de Jesus uma noite cheia do teu conhecimento. Obrigada porque o teu Espírito Santo é o nosso professor por excelência. É aquele que sabe as nossas necessidades, é aquele que sabe nos encontrar onde nós estamos. E nós não entendemos a doce unção do seu Espírito nessa noite, para nos ensinar, para nos colocar nesse lugar onde somos guiados em paz e pela paz, em nome de Jesus, amém, amém. Dê um glória a Deus aí, querido. Você pode se sentar, amém. Obrigada, Ministério de Música. Vocês estão bem, meus irmãos? Queria pedir só um pouquinho mais de retorno aqui pra mim, se eu puder. Eu não sei onde eu estou me ouvindo, aqui. Sabe, irmãos, eu não sei quantos de vocês, muito obrigada, quantos de vocês estiveram aqui nos últimos encontros. Nós temos esse seminário de verão como uma proposta para realmente algo do Senhor, da parte do Senhor, ser compartilhado no seu e no meu coração. Então, quem estava aqui nas duas primeiras aulas, né? Nesse compartilhar desses 2 primeiros dias? Ok. Quem não estava? Agora levanta a mão para mim. Ok, então seja muito bem-vindo você que está aqui hoje pela primeira vez. Você que veio no primeiro e no segundo dia, estava aqui e conseguiu entender esse caminho que já foi construído. Mas fica pronto, você que também não esteve aqui, porque o Senhor sabe nos alcançar onde nós estamos, amém, irmãos? Então, eu sempre digo, eu me esvazio de qualquer sabedoria humana e me rendo à doce unção do Espírito Santo, que pode nos ensinar. Ele me ensina a falar e Ele te ensina a ouvir, amém? E agora, onde estão os meus alunos do Rema? Cadê? E você, amado, que está crendo para fazer a sua matrícula pela fé. A fé tem uma obra correspondente. Quem é aluno do Rema esse ano aí? Levanta a mão. Oh, glória a Deus, é pela fé, amém, amado? Vai haver favor, vai haver graça, vai haver recurso. O maior interessado no teu crescimento é o teu Pai, amém, querido? E sabe, nesses dias que foram construídos aqui sobre esse ser guiado pela paz, sobre esse lugar de descanso, você ouviu aqui nas ministrações que é o desejo de Deus nos guiar, que é o desejo de Deus que nós consigamos ouvir as suas instruções, que nós consigamos ouvir o que está no seu coração. No primeiro dia nós entendemos que Deus, Ele nos guia. E Deus é um espírito, irmãos. Deus é espírito, né? A gente pode dizer, se a gente pegar ali a tônica de João 4:24, porque a adoração a Deus ela é em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E o espírito do homem é o lugar onde o Senhor dá as direções. Nós ouvimos lá, né, no primeiro dia, que o homem é um ser trino. Então você está sentado aí nesse lugar nessa noite. Mas você de verdade não é esse corpo que vai ser redimido. Eu não estava aqui, estava descansando. Estava na praia. Amado, você está com inveja, está feliz por mim. Não parece? Eu acho que foi por isso que você não acreditou, né? Mas eu ouvi as ministrações, eu recebi até a promessa do colágeno que a Marcela disse. Falou, esse corpo aqui, ele está, né? Ele está deteriorando, por quê? Porque a gente vai ter a redenção desse corpo, amém? Naquele dia nós receberemos um corpo incorruptível para combinar com a glória que já temos dentro de nós. Então teve a promessa do colágeno. Você crê para a escova progressiva eterna, amém, irmão? Você crê porque você quiser. Não temos essa revelação lá, mas a gente pode pensar no que vai ser esse corpo glorificado, não é mesmo? Mas sabe, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não entendemos esse lugar do ser guiado porque queremos experimentar coisas no físico, quando na verdade a vida com Deus agora ela é de dentro para fora. Ela não é mais de fora para dentro. E por que eu fui até aí? Porque depois, na outra aula com o diretor, né, Bruno, na semana passada, ele falou, nós não estamos mais nessa dispensação pedindo provas a Deus, né? Se você chegou aqui nessa noite e não ouviu a última aula, mas não precisa levantar a mão se você já fez isso. Senhor, se o Senhor quiser, passa agora um Fusca vermelho com bolinha branca e eu vou saber que é o Senhor querendo. Uma coisa bem inusitada. Senhor, se o Senhor não quiser que agora, não sei, aí a luz apague 3 vezes. Aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não, você não precisa. Eu não preciso dessas direções agora na nova aliança. Porque na nova aliança existe um novo nível de glória.
glória. Nós somos inspirados por dentro e guiados pelo Espírito de Deus. Aquilo que Deus não podia fazer na antiga aliança, porque o homem ele era natural, porque ele não tinha a vida de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, a nossa consciência foi purificada. E agora nós podemos servir a Deus de coração para coração, de espírito para espírito. Você está comigo, amado? Por que eu voltei daí? Porque nós temos um versículo-chave, que é Salmos 32. Você não precisa abrir, nós já lemos nas outras aulas também. Se você quiser, só anota, mas está lá. Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Sabe, estar sob as vistas de alguém é não estar tão longe a ponto dele não conseguir te olhar. Você, quem é pai e mãe aqui naturalmente, levanta a mão aí para mim, você vai entender o que eu estou falando. Você diz: fica aqui perto, não sai de perto de mim, não é assim? E eu não sei se você já teve um mini infarto, quando a criança se perde dentro da Renner, da C&A, daquele monte de arara, que você fica assim: meu Deus, não faça isso, porque dá aquela sensação: onde está? Não é verdade? Sim ou não, gente? Acho que foi isso que Deus fez. Onde estás? Lá no Éden. Você pede para ficar perto, por quê? Porque você sabe que debaixo do seu olhar está protegido. Debaixo do seu olhar você consegue dar a direção. Colocando para esse contexto do shopping, né? Que eu agora pensei e dei. Mas quando você está vendo uma escada rolante, por exemplo, você consegue dizer: cuidado, não desce, né? Você consegue dar direções. Agora, quando se afasta, quando você não encontra, é difícil direcionar. É difícil dizer o que vai acontecer e onde está protegido e as coisas que vão suceder. Sabe, Deus é um Deus que sabe do fim antes do começo. E nada mais seguro para mim e sua vida estar debaixo do olhar de um Deus que pode te dizer o seu futuro. Eu estava sentada ali, irmãos, eu lembrei daquela canção, né, por causa desse versículo. Sente-se aqui, veja a vista daqui. Não é assim? Tudo está sob o meu olhar. Agora é só você se entregar. E eu fiquei pensando, Deus te convidando: senta aqui, para você ver como eu vejo. Sente-se aqui, veja a vista daqui, aprecia essa vista. Olha o teu futuro, olha o teu futuro. Olha o futuro de paz que eu tenho para você. Mas você precisa estar com Ele. Quando eu digo esse com Ele, amado, não é que estamos fisicamente nesse lugar de distância, mas é o lugar onde intencionalmente eu estou me deixando ser inspirado todos os dias por Deus. Eu estou orando, eu estou tendo comunhão, eu estou orando em outras línguas, eu estou me dedicando a ouvir a sua voz por meio da sua palavra, por meio das inspirações e dessa sintonia fina que o seu Espírito transmite ao nosso coração. Você está comigo, amado? Porque nesse lugar nós não vamos ser guiados por circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo por fora, há uma paz interior, há algo que o mundo não te oferece, que somente quem está debaixo desse olhar consegue experimentar. Você está comigo, amado? Então, sente-se aqui, veja a vista. O que você pode ver do seu futuro? Deus está dizendo, Ele já está lá. Ele já está nesse lugar. E esse é um lugar de segurança. Não saia, não entre por debaixo das araras. Sabe, não fica escondido. Ele quer te olhar. E Ele quer transmitir coisas poderosas ao teu coração. E aí, amado, nós entramos em várias vertentes. Claro que nós estamos aqui numa degustação, Rema. Lá na aula você vai estar com o seu material. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Ó, os alunos, amém. Já se veja com a sua apostila, com o seu estojo, com o seu caderno. Você tem que se ver assim, amém, querido? E lá você vai ter tudo, né, na ordem da separata, tudo que vai ser ministrado. Mas nós temos, em algum momento, a hora de ensinar as maneiras que Deus pode nos guiar. Então Deus nos guia por intermédio da sua palavra, é a sua forma primária de nos guiar. Ele nos guia pelo testemunho interior, que é uma intuição, uma percepção por dentro, como vocês já estudaram nessas últimas quintas-feiras. E me coube neste dia falar bem rapidamente, porque a gente não está numa aula de 2 tempos e intervalo. A gente está aqui nessa
nessa degustação sobre a voz do seu homem interior, a sua consciência e sobre a voz do Espírito Santo. Amém, querido? Você está pronto para ser guiado a caminhos de paz e de glória e de graça abundante sobre a sua vida? Amém? Eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 9, por favor. Romanos 9. Se você quiser acompanhar aqui também, eu acho que vai projetar aí na tela, né? Diga assim comigo, vou fazer bem rema, ok? A voz, diga a voz interior. A voz interior. Ou uma outra menção sobre isso, você pode dizer, diga assim comigo, consciência. Abre a sua Bíblia em Romanos 9, 1, por favor, e eu quero te dizer algo. Você já ouviu a palavra consciência para uma pessoa que faz coisas boas? Por exemplo, que gente consciente não joga papel no chão. Você já ouviu isso? Gente, só sou eu que acho o máximo a pessoa que não joga papel no chão. Fica a dica. Porque estava eu e minha filha na praia, parecendo que a gente estava trabalhando para o IBAMA, irmão. Porque eu não consigo sentar e ver um monte de lixo. Eu pego. Vocês também são assim, irmão? Eu tô me estudando, amém? Eu sou essa pessoa. A lixeira está do lado. A pessoa tem a capacidade de jogar, na verdade. Isso aí é outra matéria, vida de louvor. Só imagina Jesus jogando e sujando toda a areia e você não fará isso, amém? Mas, fechando parênteses, quando a gente fala assim, nossa, que pessoa consciente. Não, amada, essa pessoa não é consciente, ela é só educada mesmo. Ela é educada. Pode ser que consciência na língua portuguesa tenha esse teor de ser alguém que entenda o seu entorno. Mas quando a Bíblia fala de consciência, todas as menções de consciência na Bíblia, elas são sobre a voz do seu espírito. Vocês estão me ouvindo agora? Eu tenho uma voz. O meu corpo, essa é a minha voz exterior. Você está comigo? Tem uma voz que você está escutando agora. Mas assim como nós temos essa voz que você consegue escutar por fora, você tem uma voz do seu espírito. Você está comigo? Assim como o testemunho interior é uma intuição e te ajuda nesse guiar, é uma das formas de Deus te guiar, a prova de que Deus está interessado em que você realmente seja guiado é que Ele ainda dá outras opções. A palavra, o Espírito, né? Esse testemunho interior. Além disso, nós temos a voz da nossa consciência. Sabe o que é isso? Nós vamos ler agora em Romanos 9 o testemunho do apóstolo Paulo. Lê aí comigo, por favor. Digo a verdade em Cristo, 9:1. Não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria, diga comigo, consciência. A minha própria consciência. O que ele está falando? Olha, ele vai falar o que ele quer dizer lá no capítulo 9, depois você pode ler ele inteiro. Mas ele está dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou mentindo. E quem pode testemunhar isso? O Espírito Santo testemunha com a minha consciência de que eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. A voz desse homem interior, essa consciência, ela vai falar sobre comportamentos, sobre coisas que você consegue julgar por você mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se, irmãos, nós não tivéssemos uma nova natureza, a gente não poderia escutar a voz da nossa consciência. Mas porque a nossa consciência foi purificada, a nossa voz interior, a voz do nosso coração, a voz do nosso espírito é uma fonte segura de direção. Vou pegar o exemplo aqui da mentira. Ele está dizendo, olha, eu digo a verdade, eu não minto. E quem está testemunhando é o Espírito Santo de que eu estou falando a verdade. Eu quero te perguntar uma coisa. Hoje, recriado com uma nova natureza, porventura aconteceu alguma coisa, escapuliu uma meia-verdade, e você sabe que é uma mentira inteira, porque não tem meia-verdade. E aí precisa, amado, o diabo se colocar do seu lado e falar assim, você mentiu. Precisa ele, você nem quer ele do seu lado, amém? Glória a Deus. Porque ele está ao derredor, mas ao seu redor estão os anjos do Senhor. O que eu quero dizer é que como a nossa consciência está purificada, ninguém precisa dizer, mentiu, hein? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Não precisa. Na hora que a gente faz aquilo que não convém, o que acontece? Não era para eu ter feito. Ui, não era para eu ter gritado. Ui, não era para eu ter desobedecido a placa de trânsito. Ui, era para eu ter colocado. Acontece um milagre da Blitz. Quando a Blitz aparece, o cinto. Chega a ser o extraordinário do poder de Deus, irmãos.
Mas a gente não coloca por causa da blitz. A gente coloca porque é uma lei que nos garante algo bom ao nosso respeito, né? Enfim, fecha parênteses. Mas como fala sobre comportamentos, está dizendo sobre coisas que nós conseguimos julgar. Eu tenho consciência por dentro de que aquilo não convém, de que aquilo não faz parte da minha natureza, de que aquilo não é o correto. E isso é tão sério, irmãos, que quantos aqui já ouviram? E por que você está falando isso em Como Ser Guiado? Porque a gente vai ouvir a voz da nossa consciência. Quantas pessoas já ouviram assim, menina, eu estava lá, e aí o Espírito Santo me condenou, me acusou. Eu fiquei acusada, fiquei condenada pelo Espírito Santo. Aí eu fico pensando, e isso é um desajuste doutrinário. Porque existe uma pessoa na profissão do acusador, o Espírito Santo não está precisando mandar currículo. Amém? Ele é o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso advogado. Aquele que nos inspira, aquele que nos ensina, amém? Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence, um cavalheiro, mas ele não acusa nada. A Bíblia diz, irmãos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica. Quem trará condenação para você? Se Ele é aquele que morreu ou antes ressuscitou para nos tirar daquele lodo de perdição que a gente estava. Não tem sentido agora Deus nos acusar. Deus está no lugar da ajuda, do conselho, de dizer, ei, errou. Agora se arrepende e vem. Senta aqui, vem ver a vista. Não para. Amém. E amado, quando você percebe assim, Deus me condenou, o Espírito Santo me condenou. Não é Deus condenando. Não é o Espírito Santo condenando. Sabe quem é? A voz da sua própria consciência, dizendo, não era para ter gritado. Não era. Não era para ter falado. E amado, se a gente ouve essa voz é para guiar a quê? A tomar um rumo, a voltar para o trilho, a voltar para o caminho, a voltar para um lugar de segurança. Eu quero te mostrar que a Bíblia vai trazer uma menção de ouvir essa voz sobre a acusação, que está lá em 1 de João. Você está comigo até aqui? Quem está animado para fazer o rema como eu estou para dar aula, irmão? Não é nem dessa matéria, né? Mas eu tô. O que for, né? O que for, eu tô empolgada. Falar da palavra, amado, daquilo que mudou a nossa vida é gracioso demais, não é verdade? E eu falo como se fosse a primeira vez mesmo, porque eu sei quem eu era e quem eu sou por causa da palavra. Amém? Então, 1 João, leia aí comigo, 1 João capítulo 3, o versículo, deixa eu ler com você, do 19. 1 João 3,19. Deixa eu repetir algo aqui com você. A voz do Espírito é a consciência. A voz da sua alma, que Marcela bem ensinou sobre o homem em três dimensões lá na primeira aula, é a razão. A sua alma quer ter razão, quer entender pela razão. Qual é a razão disso? Esse é o jeito, a voz da sua alma. E qual é a voz do nosso corpo? São os 5 sentidos. Agora, olha como a gente precisa entender isso. Vai ter hora que a sua alma vai ter várias contas exatas, sem dízima, não é mesmo, pastor? Não vai dar. Não é suficiente. Olha o boleto gritando. Olha, tá lá. Razão dizendo, não vai dar. Olha a crise, razão. Só que por dentro uma paz. Eu sou aquele que te supre, eu sou aquele que sei o que você precisa. Eu sou o seu pastor, nada te faltará. Não estou falando sobre ser imprudente, estou falando sobre confiar naquele que é o dono do ouro e da prata. E aí, a gente está no mundo, mas não é do mundo. O que a gente vai fazer? Razão, sentidos, mas a minha vontade é chorar, a minha também é várias vezes. Ou a gente vai ouvir a voz da nossa consciência. E aqui, amados, olha o que vai acontecer em 1 João 3, o capítulo 3, versículo 18 diz: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente, o que a gente vai fazer? Chorar? Desistir? A gente errou? Não, ele está dizendo, certamente nós temos alguém que é maior do que o nosso coração. Certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. No 21 diz, amados, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de
Deus foi fazer algo, o seu coração não te acusou, eu tenho confiança diante de Deus. Meu coração não está pesado, a voz da minha consciência não está com uma sinalização equivocada, não está nada aqui, né, junto com o testemunho interior, amarrotado. Eu uso todas as outras ferramentas por meio da palavra, isso não é algo errado. A minha voz interior, que é uma voz mesmo, aveludada, tranquila, Areta, sabe assim, parece que você é o salmista. Você fala com você mesmo, Areta, querida. Vocês não falam com vocês não, gente, eu falo. Gente, se eu me filmar, você nunca mais me segue. Você vai me dar um follow lá. O que aconteceu? Ela parece tão normal, não é verdade? Mas você não fala? Parece isso. Você mesmo tendo esse diálogo. Sabe por quê, amado? Parece uma coisa louca. Mas é mais ou menos mesmo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não foi o próprio apóstolo Paulo que disse, mas eu vou esmurrar o meu corpo. Ele falando com ele mesmo. Então eu não estou inventando nada. O apóstolo Paulo inventou antes de mim, inspirado pelo Espírito. Eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Quem está falando isso? Ele mesmo com o corpo dele. Ele quem? A mente que queria ficar assistindo Netflix? Não o Espírito dizendo, eu vou esmurrar meu corpo, vou colocar a minha mente no lugar dela. Eu possuo a mente não me possui, não foi assim que a gente aprendeu? E eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Para quê? Para que tendo pregado aos outros eu não seja envergonhado. Então, amado, por que eu estou dizendo isso para vocês? A gente precisa entender essa voz. Vai falar lá, Areta, não é assim. Areta, não é isso. Areta, você sabe o que é? É a voz do nosso espírito. É a voz da nossa consciência. Ele diz, e aquilo no 21, amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Olha o 22 que eu vou terminar com a promessa, né? Ele diz, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é o quê? O que lhe é agradável. Você percebe que alguém que está escolhendo guardar a palavra não vai pedir nada ao Senhor que não seja conforme a sua palavra. E o que pedimos, dele recebemos. Por quê? Porque estamos guardando os seus mandamentos. Porque estamos interessados em ouvir a sua voz, em ouvir as suas direções para nós. Você está comigo até aqui, amado? Amém? Então diga consciência. A voz, diga aí, a voz do meu espírito. Agora, quantas pessoas podem estar me ouvindo e dizendo assim, Areta, mas tem certeza que a gente pode ouvir a voz do nosso espírito, do nosso coração? Porque toda vez que a Bíblia vai falar de consciência ou de espírito, é uma menção ao coração, não ao coração físico, ao coração órgão, mas fala sobre o lugar mais importante do ser do homem. E o mais importante em você é o seu espírito, é o que vai viver para sempre. Amém? Eu digo eterno agora, porque a redenção ainda se completará no corpo. Mas você já é salvo quando, amado? Agora. O seu coração está novo? Agora. A salvação já te alcançou? Agora. Você já é filho de Deus? Agora. Já recebeu a eternidade? Agora. Amém? Então vamos parar para pensar nisso aqui. Agora eu entendo que o meu coração é novo, ou seja, o meu espírito é novo. E que a voz da minha consciência, do meu coração, é uma fonte segura de direção. Isso não podia acontecer na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, e quantas vezes a gente está ensinando essa matéria, né, que é inspirada em como ser guiado pelo Espírito, e está esse seminário, né? E alguém vem, mas professora, o coração do homem é enganoso. Terrível! Não precisa ler não, irmão. Eu até peguei aqui como está lá, porque o versículo dá essa conotação mesmo. Lá em Jeremias 17, está enganoso é o coração. 9, né, o versículo. Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá o coração? Está escrito no versículo. Então, se a gente não entende a revelação progressiva, a gente vai dizer, o coração é enganoso. Eu não posso confiar no meu coração, porque ele é desesperadamente corrupto. Quem vai conhecer o coração? Agora, quando nós olhamos com os óculos da Antiga Aliança, não faz sentido mesmo. Quem tinha inspiração no coração? Quem havia recebido um novo coração? Quem tinha um coração que podia conhecer a Deus? Ninguém tinha esse coração.
o coração como uma fonte segura de direção, como uma voz de consciência, não era um lugar onde os homens podiam se atentar. Por quê? Porque não havia ligação direta com Deus. Não havia inspiração direta com Deus. Mas nós olhamos para uma circunstância que era: o coração do homem é enganoso por causa do pecado, estava desse jeito. Mas para toda condição equivocada, Deus dá uma promessa. E havia uma promessa em Ezequiel que naqueles dias ele tiraria o coração de pedra e ele colocaria um coração de carne. E ele imprimiria no nosso coração as suas leis, de modo que ninguém ia precisar dizer: conhece o Senhor, conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. É por isso, amado, que agora, por dentro, nós não precisamos mais olhar: gente, será que matar é pecado? Você acorda: quem eu vou matar hoje? Deixa eu ver, que banco eu vou roubar hoje? Você acorda desse jeito, irmão? Não, a gente não tem prazer no pecado. Eu vou te dar outra oportunidade. Que agora eu fiquei um pouco assustada, irmão. Não, a gente sabe quando errou, a gente não tem prazer no pecado. Pecado na vida do crente é um acidente. Meu Deus, eu errei. Eu preciso acertar, eu preciso me consertar. A gente não quer ficar naquela condição de erro, porque isso não faz parte da nossa natureza. Isso não combina mais com a natureza, o coração que nós recebemos. É por isso que se na lei Deus tinha que dizer: vocês vão ter que ler, né? Porque não está nada no coração. Coração enganoso, né? Vou ter que escrever na pedra. Olha o amor de Deus. Muita paciência, gente. Coisa de pai. Não matarás. Não pode adulterar. Ok? Não vai roubar, não vai furtar, não vai adorar outros. Vocês entenderam? Sim. Meia hora depois, bezerro. Ai, gente, tem que ter muita paciência. Mas aconteceu, não é verdade? Esses são os deuses que nos tiraram, né? Por quê? Gente, agora eu não preciso ir lá na pedra. A Bíblia diz que as suas leis estão impressas no nosso coração. A gente está lá, R$100, devolveu. Ela se embolou a nota de 2 com a de 100. Você, uhul! Gente, tipo assim, meu Deus, acabei ganhando mais. Não, vai faltar para ela na hora de fechar o caixa. Sim, oi querida, tudo bem? Aqui você me deu o troco errado. A pessoa fica até assim: você me devolveu? Porque ninguém está mais esperando o que é certo. Mas você vai lembrar, eu não preciso ler na tábua de pedra. Dentro do meu coração, o que não é meu, não é meu. Eu falei mal de alguém, mas foi só para dizer, para orar. Eu vou te contar, mas é só para você orar. Para você orar, para você orar, para você orar, para você orar, para você orar. Metade de Campo Grande está orando por você, irmão. A gente sabe quando fez o que não devia fazer, irmão. Sim ou não? É a voz da nossa consciência. Não precisa vir um anjo, não precisa vir fumaça, não precisa fazer prova de lã. Deus, fiz errado com meu amiguinho. Aí ele vai falar assim: olha, paciência, hein? Você sabe por dentro. Agora é pra gente ficar arrasado? É pra gente dizer também: não mereço esse Deus. Irmão, sem drama. Nem tem tempo. Não é. Também não vou mais pra igreja. Sem drama. Porque voz de consciência todo mundo recriado tinha. Um ouviu, não atentou e se enforcou. O outro ouviu e falou assim: quer saber? Eu preciso dele. Para onde eu irei se só ele tem palavras de vida eterna? É para quê? É aquela mão estendida. É aquele socorro no trono da graça, a fim de achar graça e misericórdia para nos socorrer em ocasião oportuna. Você está pronto para ouvir a voz da sua consciência? Meu coração me acusou, Areto, o que eu faço? Para. Ouve essa sinalização. Você pode conferir com o testemunho interior e com a palavra que esse não é um bom caminho. Só precisa estar afinado, amado, atento. Eu não sou dessa época. Nem eu, ninguém nem sabe o que eu vou falar, mas já falaram, eu também não. Aquela época que você tinha que ficar sintonizando rádio, gente, até girava. Incrível. Eu vi num filme.
mesma época da fita que você colocava uma caneta para rodar. Olha só, vi tudo no filme. Acabou de falar, né, que não podia mentir. Não, só uma coisa imaginativa. Mas eu me lembro que quando a gente tentava girar aquilo ali, a gente precisava estar com a sintonia bem certinha. Senão um pouquinho só já passava para outra rádio. Um pouquinho, mas um pouquinho já ia para outra rádio. Você não queria aquela, você queria a anterior. Amado, é uma sintonia fina. Como eu sempre digo, ninguém vai tropeçar em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras. Coisas que a gente geralmente diz, isso não tem importância não. Pode crer, é o que pode fazer você tropeçar. Não, isso aqui é besteira. Deus não está nem ligando para isso. Amado, Ele liga tanto que você pode orar antes de sair da sua casa para fazer uma compra e dizer, Senhor, eu conto com a tua ajuda para fazer essa compra. Agora, amada, agora você não esperava essa revelação. Foi uma coisa muito reveladora. A gente é que não chama o Senhor para participar dessas pequenas coisas. Mas Ele está interessado em conseguir uma vaga boa para você. Amado, não tem nada que te dê mais tormento que ficar girando. Eu me sinto um hamster. Para com isso. Cadê a vaga? Eu preciso dessa vaga. E sabe, aí você fala, Areta, que exagero. Não, Pai, cuida de nós nos mínimos detalhes. A voz da consciência, aquela coisa de assim, não vai agora não, volta daqui a 3 dias. Aí você vai lá, 5 por 10 reais. Você, caramba, maior promoção. Fui guiado. Coisa, amado, simples na sua vida, mas que é interesse de Deus. Ouça a voz da sua consciência. Tanto para avançar como para parar. Porque parar também muitas vezes vai ser a direção de Deus. Esperar. Amém? E aí, olha só, quero te dar só mais um versículo. Depois dessa promessa cumprida, né? Vai lá para Hebreus 9:14, que eu ainda tenho que falar da voz do Espírito Santo. Nós estamos falando da voz da nossa consciência. Diga, a voz do meu homem interior. Você entende que é a voz do teu coração, a voz do teu espírito, a voz que você tem por dentro. E aí, eu quero que você leia comigo, Hebreus 9:14, diz assim. Posso ler com você? Aqui, se você for olhar, é todo um paralelo sobre o que o sangue de Cristo fez na nova aliança, né? E como ele agia, e como as pessoas agiam sem esse sangue na antiga aliança. Então, a respeito dos sacrifícios, os sacrifícios não podiam fazer muita coisa. Por quê? Porque sangue de touro, de bode, jamais lavava a pessoa no nível em que a sua consciência, o que é a sua consciência? O seu coração, a sua voz interior, a voz do seu homem interior, não lavava ao ponto de ter um novo coração. Então o que acontecia? Eles faziam sacrifícios, as suas consciências não eram purificadas completamente, era só uma mostra, né? Uma figura daquilo que seria perfeito somente em Jesus. Mas aí o escritor aos Hebreus vai dizer, mas quando Jesus vem, olha aí, a sua consciência consegue ficar purificada. Você está puro por dentro de você. Não existe pecado dentro de você. Não existe injustiça dentro de mim. Não existe condenação. Não existe peso. Não existe nada que seja contrário à natureza de Deus. Porque Ele purificou a nossa consciência. É o que diz Hebreus 9. Vou ler com você o 14. Posso ler? Muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras o quê, gente? Obras o quê? Para fazermos o quê? Para servirmos a Deus. Quando Ele purifica a nossa consciência, agora é aquele check assim, você está digno de fazer o quê? De acessar a sua presença. É aquele check. Ei, Ele purificou a minha consciência de obras mortas. Agora, quando eu estiver diante dEle, lembra? Entrai com ousadia, né? Se chegue com ousadia, venha. Acheguemo-nos ao trono da graça, vamos. Entre no Santo dos Santos, agora eu posso entrar. Mais do que isso, o Santo dos Santos entrou dentro de você, menino. Olha que coisa milagrosa. Não é mais a gente tentando fazer alguma coisa. Ele nos alcançou, a sua graça nos alcançou. E Ele está dizendo, agora você está num nível em que você pode acessar a Deus. A sua consciência não fica assim, será que eu posso? Será que eu não vou ser fulminado? Será? Não. Agora eu não tenho mais essa consciência de pecado. Agora é assim, ei, obrigada Deus, o Senhor é meu Pai. Eu te dou graças porque eu posso orar com o meu irmão mais velho. O Senhor sempre me ouve. Eu te dou graças, Abba, Paizinho
Sim, querido, obrigada porque agora o Senhor enviou o seu Espírito ao meu coração. Obrigada porque agora o que vai me afastar do Senhor? Não há morte, não há vida, não há anjos, não há principados, não há poderes, não há nada. Tudo é sempre nada perto de uma sensação de separação. Porque a gente está junto para sempre. Você está comigo, amado? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu vou te perguntar, como Deus se uniria a um espírito caído? Como Deus se uniria a um coração perverso? Como Deus se uniria a um coração enganoso? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, o coração enganoso, o pecado, aquilo que nos dominava, foi passado, passou e agora tudo se fez novo. Onde tudo se faz novo? Certamente não está sendo agora ainda no meu corpo. Ninguém creu em Jesus como Senhor da sua vida e menino, emagreci na hora do apelo. Aceitei Jesus do nada, 5 quilos. Não, o nosso corpo continua, irmão. Ninguém mudou a mente depois do apelo. Fez o apelo e, gente, onde eu moro? Quem eu sou? Não conseguiu nem ir embora depois do apelo. Não, a gente continua se lembrando. A gente continua neste corpo, mas no nosso coração, consciência purificada. Consciência purificada. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amado, fica pronto para você estar andando e de repente na sua consciência, na sua voz interior, você tem uma impressão de, vai por ali, pega outro caminho. Aleluia. Sabe, hoje eu vou por outro caminho. Para, amado, às vezes de reclamar, o ônibus atrasou, também sempre atrasa, olha isso aí. Às vezes pode ter sido um livramento e porque você não está ligado, a gente dá lugar à reclamação ao invés das intervenções de Deus. Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que pode ter sido um livramento seu. Eu estou em paz. Ele não sabe o fim antes do começo? Aleluia, você está comigo, amado? Então, essa é uma maneira de Deus nos guiar, sabe? Em 1 João 5,13 diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu quero te perguntar, quem crê aqui que Jesus é o Filho de Deus? Ele está dizendo, eu estou escrevendo para quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê aqui que Jesus é o Filho de Deus? Ele está dizendo, eu estou escrevendo para vocês entenderem que vocês têm agora a vida eterna. Vocês estão entendendo? Agora vocês já têm a vida eterna. Já está em nós agora. É por isso, amado, que tem coisas nesse mundo que não combinam com a gente, não é verdade? Porque a gente está com essa natureza que combina com a glória que há de ser revelada em nós. Amém, queridos? E aí, eu quero te mostrar algo que está lá em 1 Timóteo 4, na aula você vai estudar bem sobre isso. Mas eu não podia deixar de mencionar aqui. 1 Timóteo 4, para a gente começar a falar da voz do Espírito. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Em 1 Timóteo 4, 2, diz assim, vai falar sobre o que está acontecendo nesses últimos dias. E ele vai dizer assim, ó, pela hipocrisia, vou ler só o 2 para a gente ganhar tempo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Você sabia que pode chegar a um lugar onde as pessoas crentes que tiveram uma consciência purificada, que estão com a voz do seu homem interior ali, intencionalmente querendo dizer, não faz, não vai por aqui, você errou, se arranja aí, volta, pede perdão. E a pessoa vai ignorando aquela voz, e começa a se acostumar a ignorar aquela voz. E a Bíblia diz que pode chegar a um lugar onde a consciência de uma pessoa, a voz do seu homem interior pode ser cauterizada. E no material, né, que nós temos no Rema, existe até uma menção, eu anotei aqui, que na cultura médica antiga, cauterizar significava queimar um tecido para estancar uma hemorragia ou fechar uma ferida. Teoricamente, era para ser uma coisa boa. Mas o que acontecia depois que precisava desse procedimento? Isso destruía a sensibilidade da pessoa naquela área. Então foi cauterizado para fechar no ferimento, mas também depois não sente. É aquela pessoa que tem a capacidade, que tem que ser estudada, de pegar o café que acabou de sair, fervendo.
Não tem ninguém aqui nessa plateia, né, irmão? Que eu deixo lá esfriando, porque eu não consigo. Mas tem gente que já vai. Eu fico, meu Deus, deve estar assim dentro de você. Mas a pessoa já acostumou. Parece que faz um calo. Nem sente que está quente. Amado, não fica condenado sobre o café quente, não. Era só um exemplo, tá? Você pode tomar, você tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, sabe quando nem sente mais? E esse é um grande perigo. Amado, percebeu, a voz sinalizou, faz o que é preciso. A voz sinalizou, Areta, não faz isso. Areta, faz isso. Areta, considera a palavra. É a sua voz, da consciência. Ouve, fala aí o seu nome e pensa se essa semana você não percebeu isso. Dai, isso, não é? Flávio, pastor Josias, não é? As consciências falando aí. A gente percebe, irmãos. A Bíblia está dizendo, não ignora essa voz. Porque pode ser que uma pessoa fique, tem problema não, besteira. Problema não, problema não, problema não. E quando vai perceber, já não percebe que está no pecado. Às vezes você vai atender uma pessoa assim e vai dizer, você não está percebendo que isso é um erro e que isso vai trazer algo ruim para a sua vida, uma consequência ruim. A pessoa, não, besteira todo mundo faz. Amado, você é sua mãe agora, você não é todo mundo. Amém. E para falar agora da voz do Espírito, você tem essa menção da voz do Espírito não somente nessa disciplina. Inclusive em manifestações do Espírito você também, porque vai falar de visões, de manifestações do Espírito. Mas essa voz do Espírito é a voz mesmo da pessoa do Espírito, que pode ser audível ou não. Agora, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nesses minutos que me restam, nós temos a palavra. Nós temos o testemunho interior para nos guiar em descanso, em paz. Nós temos a voz da nossa consciência. E nós temos a sinalização da voz do Espírito como também uma forma de nos guiar. Mas ela não é a primeira maneira de Deus nos guiar. Nós vamos ver, eu separei pelo menos 2 versículos para a gente ler agora bem rapidinho. Só para te mostrar que quando o Espírito disse alguma coisa, era para algo muito urgente. Era para algo muito imediato. E não era para comportamentos, no sentido de coisas que você sabe sobre você. Geralmente é sobre ministérios de pessoas, sobre coisas que você tem que dar um grito. E aí o Espírito diz, meu Deus, eu vou falar agora para ele entender. Sabe, algo que é para preservação da vida, ou para alcançar alguém que vai mudar gerações. Você percebe essa marca muito grande nessa voz do Espírito. E eu quero ler com você esses 2 versículos. Diga assim, a voz do Espírito Santo. Diga assim comigo, essas 2 palavras, firmeza. Diga mais uma, né? A voz imperativa. Então, firmeza, a voz imperativa. Essa voz, amado, não é a doce areta, é. Areta. Eu não sei fazer a voz do Espírito Santo porque eu não sou ele, não é mesmo? Aquela voz firme. É uma voz imperativa, tipo, vai. Aquele comando. Aquela voz que vem como algo impetuoso. Pode ser audível ou não, como eu te disse, mas olha só, se você for olhar lá, o que a Bíblia diz em Atos 10, 19, diz assim, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, diga assim comigo, disse-lhe o Espírito. Não foi o homem interior de Pedro, não foi um testemunho interior, e ele não abriu a Bíblia naquela hora. Ele não abriu a Bíblia para dizer, será que Deus quer? Não, ele ouviu, disse-lhe o Espírito. Estão aí homens que te procuram. Eu não tenho tempo para ler todo o contexto, mas sabe por que teve que ser o Espírito? Porque era com Pedro. Alguém que ia ter que agora entender, meu Deus, o evangelho é para quem? Lembra da visão? Pedro, mata e come. Mata e come. Senhor, jamais! Não era sobre animais, era sobre entender que o evangelho era para toda a criatura. E que havia um homem chamado Cornélio que havia orado e pedido entendimento sobre as coisas de Deus. E ele disse, manda mensageiros buscar Pedro, porque Pedro vai falar para você o que o evangelho é. Amado, se não vai, a voz do Espírito fala, Pedro, atende essa porta. Ele não ia atender não.
Ele ia procurar um versículo. Ele é só você, Deus, falar. Vocês estão entendendo? E quando ele abre a porta e ouve, né, o que eles queriam, olha, Cornélio mandou te buscar. As orações de Cornélio subiram a Deus. Ele fala, a Bíblia diz que ele estava tentando explicar, o povo já tinha aceitado Jesus. Olha, um calabachê, sensacional. Amém, glória a Deus. Sabe uma outra menção, que foi a que eu anotei aqui também? Você vê em Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Felipe, diga assim comigo, disse o Espírito. Então o Espírito disse a Felipe, disse assim para Felipe, Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Irmão, eu só imagino a cena. Você já tentou acompanhar um carro? Você está entendendo que isso não é o Espírito dizendo? Você pensa assim, Deus eterno, não vou pagar esse mico não. Você vai ficar, quantas vezes a gente não fica? Sou eu. É igual quando você vai dar alguma coisa para alguém. Dá esse anel para alguém. Sai, diabo, sai. Sai, diabo. Aí aquela percepção, isso não é seu. Vai lá e faz isso. Aí você, sai, diabo, sai, você está me confundindo. Vou te dizer, amado, o diabo nunca vai mandar você dar nada para ninguém, né? Teoricamente, ele só quer roubar mesmo. Ele não quer dar. Por que a gente fica nessa demanda? Porque é razão, sentido. Meu Deus, aquela blusa que a minha avó me deu. Aí aquele apego, mas por dentro faz isso. Vai haver um destravar. E você fica naquilo, obedeço, não obedeço. Essas coisas a gente já fica meio assim. Amado, tem coisa que se o Espírito Santo não disser, a pessoa não vai fazer. E aqui era para falar sobre a salvação. Aquele eunuco, ele olha e fala assim, você está lendo o quê? Isaías, você está entendendo o que você está lendo? Olha, eu não vou saber entender se alguém não me explicar. Aí ele, entendi, Espírito Santo. Foi para isso que o Senhor me mandou acompanhar esse carro. Vai haver salvação nesse lugar. E a Bíblia diz, amado, que foi aquele fecha, assim, como completo. Entendeu, recebeu, entendeu o batismo, ó, tudo na hora. Tem água aqui, que me impede de ser batizado? Nada. É salvação, é batismo, é tudo junto. Sabe, amado, essa não é a primeira maneira de Deus nos guiar, porque Ele entende que um crente maduro consegue entender a sua palavra, o testemunho interior, a voz da sua consciência. Então a gente não precisa ficar pedindo para ouvir vozes. O Espírito Santo vai dizer se Ele quiser dizer. Se Ele achar necessário dizer. E só para a gente arrematar, nesse 1 minutinho que falta, eu quero te dizer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele relata no capítulo 14 que há muitas vozes no mundo, nenhuma contudo sem sentido. Eu tenho uma voz interior, que é o meu espírito. Deus tem uma voz. O Espírito Santo tem a sua voz. O diabo também tem voz. E a gente precisa ser cuidadoso com isso. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Sabe, Ele pode ter te dito por meio da sua palavra. Não é questão sobre Ele estar dizendo ou não. É a questão se estamos ouvindo ou não. Se estamos atentos ou não. E o diabo, ele pode se disfarçar, se transformar em um anjo de luz. Quanto mais mudar a voz para dizer, oh, filhinho amado. É aquele, né? Eis que vejo a sua esposa. E a menina já era casada. Que Deus é esse? Vocês estão comigo, gente? A gente não precisa pedir isso. A gente pode ser guiado pelo Espírito. E se Ele quiser, Ele vai dizer a nós. Amém? Eu quero que você se coloque de pé, por gentileza. Eu vou terminar lendo isso aqui, ó. Eu separei Isaías 48, 17. Diz assim. Eu peguei até em uma outra versão. Isaías 48, 17 diz assim. Assim diz o Senhor. Vou ler na NVI. O seu Redentor. O Senhor te redimiu? Ele te tirou de uma condição de pecado, de um charco de lodo e perdição. Ele colocou os seus pés sobre uma rocha. Ele firmou os seus passos. Ele é o seu Redentor. Ele te deu um novo coração. Colocou dentro de você o seu Espírito. Ele imprimiu no seu coração as suas leis. Então diz assim, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te ensina o que é melhor para você. E que dirige o caminho em que você deve andar. Sabe, amado, eu deixei isso aqui anotado para te dizer algo. Deus sempre tem o melhor para você. Deus sempre tem
o melhor para você. Você pode confessar essa verdade para a sua própria vida agora? Feche teus olhos. Deus sempre tem o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para mim. Deus sabe o futuro. Deus sabe o fim antes do começo. Sabe, amado, não sei se existe uma demanda na tua vida que você precisa confiar e entregar, mas nada mais seguro que dizer: Senhor, estou aberto à inspiração do teu Espírito, para que o Senhor diga como eu devo me mover, como eu devo andar, se eu devo aceitar, se eu devo entrar, se eu devo sair, se eu devo avançar. Amado, contratos que são feitos sem consultar o Espírito Santo, aquele que sabe o fim antes do começo. Fala com o Senhor: Pai, isso está certo? Isso é o seu querer para mim? Isso está diante do Senhor? Isso diante do Senhor tem o teu aval? Eu quero fazer somente o que o Senhor quer. E, amado, eu tenho certeza que você vai experimentar do Shabá, do descanso, do Shalom de Deus, porque está confiando naquele que sabe todas as coisas. Amém? Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças por essa noite. Levanta a tua mão, querido. Oh, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Agradeça ao Senhor por essa noite, por essa porção de entendimento que foi implantada no nosso coração. Eu quero te convidar agora para você ajustar a sintonia em algumas áreas da tua vida, alguma área que você mesmo perceba. O Senhor já tem me dito sobre isso. O Senhor já tem falado: Areta, eu percebo. O Senhor tem falado sobre minha vida profissional e eu tô fingindo que eu não tô ouvindo. O Senhor já tem falado sobre a minha vida ministerial. Eu tô meio que fingindo que eu não tô ouvindo. Amado, essa é uma noite de ajuste. Essa é uma noite de se render à instrução do Espírito Santo e dizer a Ele: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu sei que sendo guiado pelo Teu Espírito não tem como dar errado, Senhor. Não tem como dar errado, porque o Senhor nos conduz em triunfo. O Senhor sempre tem o melhor. Eu sou o Teu Redentor, que te ensina o caminho que você deve seguir. Eu declaro em nome de Jesus, como já tem sido liberado nessa igreja, amado, pela voz da autoridade do nosso pastor, esse é um ano de descanso. Esse é um ano em que nós não vamos precisar errar para aprender. O Senhor vai nos dar sinalizações antes que as coisas aconteçam. Não faça, não vá por aí. Eu tenho o melhor para você. Espera um pouco mais. Espera, amado, uma ligação pode mudar a tua vida. Uma associação com uma pessoa que você nem imaginava conhecer pode mudar o teu futuro, o teu destino, amado. Coisas que agora você nem sondava, nem pensava. Muda a rota da tua vida. Não surpreende Deus, porque Ele já sabia de tudo, mas te traz, amado, um desvendar de coisas que você não reparava, não conseguia mensurar, mas que Deus, que é eterno, já havia providenciado para você. Conte essa palavra, amado. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, alívio nessa noite, alívio nessa noite, consciências despertadas, essa voz, Pai, direcionando as pessoas, em nome de Jesus. A minha fé firma, essa, olhando o sol.